Antes de existirem livros, templos, religiões organizadas ou ciência, o ser humano já contava histórias. Essas histórias não surgiram como entretenimento. Elas nasceram como necessidade vital. O mito é a primeira linguagem criada pela humanidade para compreender o mundo, o medo, a morte e o mistério da existência. Quando falamos em mitologia, não estamos falando de mentiras ou fantasias ingênuas. Estamos falando da primeira forma de conhecimento humano. O mito surge quando o ser humano observa a natureza e percebe forças que não controla. O trovão, a noite, o nascimento, a morte, o fogo e o céu provocavam assombro e insegurança. O mito nasce exatamente para dar sentido a esse assombro. A mitologia é anterior à filosofia e à ciência. Antes de perguntar como as coisas funcionam, o ser humano precisou responder por que elas existem. O mito não busca provas, não busca demonstração lógica, ele busca significado. Ele não descreve o mundo como ele é fisicamente, mas como ele é vivido internamente pela consciência humana. Por isso, povos que nunca se encontraram criaram mitos surpreendentemente semelhantes. Deuses do céu, da terra, do sol e do submundo aparecem em culturas distantes entre si. Mitos de criação, destruição, dilúvio, heróis, sacrifício e renascimento se repetem ao longo da história. Isso acontece porque o mito nasce da experiência humana universal, não de um contexto isolado. O mito é uma narrativa simbólica. Ele usa imagens, personagens e histórias para expressar emoções, medos, desejos e valores coletivos. Quando um mito fala de deuses e monstros, ele não está descrevendo seres literais, mas forças invisíveis que o ser humano tenta compreender dentro e fora de si. Antes da escrita, o mito era transmitido oralmente. Ele era vivido em rituais, cantos e celebrações. Não existia separação entre mito, vida cotidiana e espiritualidade. A natureza era percebida como viva. Árvores tinham espírito, rios tinham vontade, montanhas eram sagradas. Essa visão do mundo é chamada de animismo. Nesse estágio inicial, não existia religião organizada. Existia o mito vivido. O mito explicava por que a chuva vinha, por que a colheita falhava, por que alguém adoecia e por que a morte existia. Ele organizava a vida social, emocional e simbólica do grupo, oferecendo uma sensação de ordem em um mundo profundamente imprevisível. Com o tempo, os mitos começaram a se transformar. O ser humano passou a viver em comunidades maiores, a plantar, a domesticar animais e a observar com mais atenção os ciclos da natureza. Surgem então os mitos ligados à terra, à fertilidade, à lua e à colheita. A figura da Grande Mãe aparece em diversas culturas representando a terra que gera, nutre, acolhe e também transforma. O mito não surge para enganar nem para iludir. Ele surge para organizar o caos. Em um mundo marcado por secas, enchentes, doenças e morte, o mito oferece uma estrutura simbólica. Ele afirma que existe uma ordem por trás do caos, mesmo que essa ordem não seja visível ou racionalmente explicável. Com o surgimento das primeiras civilizações e da escrita, o mito ganha uma nova forma. Ele deixa de ser apenas oral e passa a ser registrado. Os deuses recebem nomes fixos, funções definidas e hierarquias claras. Surgem os panteões. Nesse momento, o mito começa a legitimar reis, leis e estruturas sociais. Ele se aproxima daquilo que chamamos de religião. Mito e religião não são a mesma coisa. O mito é a narrativa simbólica. A religião é o sistema que organiza essa narrativa em rituais, normas, sacerdócio e instituições. Toda religião nasce de um mito, mas nem todo mito se transforma em religião estruturada. A filosofia surge quando o ser humano começa a questionar o mito. Os primeiros filósofos não rejeitam o mito imediatamente. Eles dialogam com ele e tentam interpretá-lo de forma racional. Muitos conceitos filosóficos nascem como releituras de narrativas míticas. A ciência surge ainda depois, buscando causas observáveis. Mas nem ela elimina o mito. Ela apenas cria novos mitos, baseados em outras linguagens. O mito revela como uma cultura pensa, sente e organiza sua visão de mundo. Ele expressa valores, medos, ideais e conflitos internos. Por isso, o mito não deve ser interpretado literally. Quando uma história fala de um Deus que morre e renasce, ela fala de transformação, perda e renovação.
O mito fala em imagens porque as imagens atingem diretamente a consciência profunda. Essas imagens reaparecem continuamente. Heróis, sábios, monstros e jornadas de transformação atravessam milênios. Eles aparecem nas antigas mitologias e também nas histórias modernas. O ser humano muda as formas, mas não abandona o mito. Estudar mitologia é estudar a estrutura da consciência humana. É compreender como diferentes povos tentaram responder às mesmas perguntas fundamentais. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Enquanto essas perguntas existirem, o mito continuará existindo. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal.